Olá, pessoal, aqui é a professora Renata e nós vamos fazer agora a correção do simulado para a prova de agente educador da Prefeitura de São José dos Campos. Espero que você tenha gabaritado e qualquer dúvida, espero que seja sanada hoje aqui nesta gravação, certo? Vamos começar? Primeiro nós tínhamos um texto para as questões de 1 a 9, todo mundo sabe que você não precisa começar a prova lendo o texto. Você vai ler primeiro as questões e aí, com base na questão, se ela realmente for uma questão de texto, você vai se dedicar a ele. Então, como as 3 primeiras são questões de texto, vamos a elas. Resumindo o texto para vocês. Falava sobre os millennials, a chamada geração Y, né? Que são considerados jovens modernos, arrojados, ligados à internet, que começam a trabalhar mais tarde, que muitas vezes ainda moram com os pais, que são antenados, que não aceitam qualquer tipo de trabalho, que são pesquisados, inclusive, por várias fontes, como citado aqui no texto. Vamos à questão de número 1, que é referente ao texto. Vamos a ela? Questão número 1. É correto afirmar que o texto faz referência aos millennials. Grifa aí. Os millennials. Eles são o núcleo, eles são a chave do texto, enfocando características dessa geração, tais como: letra A, aspirações, ok. Hábitos de consumo, ok. Mas, pessoal, desculpa, dispersão no desempenho de atividades profissionais, isso não. Isso extrapola. O texto não cita em nenhum momento a palavra dispersão. Então, dispersão é o erro da alternativa A. Alternativa B. Condição socioeconômica privilegiada? Mentira. No próprio texto, no segundo parágrafo, se você voltar comigo, no segundo parágrafo diz que há millennials que têm condições mais baixas e millennials com renda mais alta. Então, a letra B já vai embora, porque aí ela diz que todos têm condições privilegiadas. E se você voltar ao segundo parágrafo, você vai ver que fala de alguns com a classe social mais baixa e outros com a classe social mais alta. Então, a letra B vai embora por isso. Letra C. Poder, que é o gabarito, né? Poder de influenciar o consumo, sim, isso está no texto aqui. Adesão a causas sociais está, causas sociais e ambientais está no primeiro parágrafo e multitarefas. Multitarefas está no 5º parágrafo. Perfeita a letra C. Erro da D. Experiência de vida, padronização da faixa etária, não, pessoal. Eles, se você olhar no 3º parágrafo, você vê que a idade deles varia. Eles não têm uma padronização na faixa etária. Então, o grande erro da D, padronização da faixa etária. E letra E, desapego a marcas? Sim, tem no texto. Predileção por acúmulos de bem, não tem no texto. E o pior, ingresso precoce no mercado de trabalho, não. Se você olhar no 4º parágrafo, está lá. É uma geração que pode estudar mais e ingressar no mercado de trabalho mais tarde. Ou seja, todas as alternativas têm erros que não condizem com o texto. A única condizente é a letra C. Ok? Número 2. Entre os recursos que dão sustentação,
que dão argumento, que dão sustentáculo às informações fornecidas ao leitor. Aqui, pessoal, você não precisa ficar lendo uma por uma. Você vai ver que no terceiro parágrafo, quando ela cita, vamos comigo? No terceiro, perdão, fiz uma aqui, ó. Se você olhar no terceiro parágrafo, vamos juntos? Ele cita, no terceiro parágrafo, ele cita uma pesquisa do estatista, portal alemão. Depois ela cita a Kantar World Panel, outra fonte de pesquisa. Depois ela cita outro contorno. E aí, no quarto parágrafo, ela ainda cita quem? A MindMiners, a Bridge Research, ou seja, o professor da GV, Roberto Kanter, ou seja, todo o sustentáculo do texto está em cima de fontes, de informações fidedignas, apresentando o quê? Depoimentos, especialistas, corporações. É isso que dá sustentáculo, argumento ao texto. Portanto, letra B é o nosso gabarito da número 2. Número 3. Segundo o comentário da gerente de marketing da MindMiners, no quarto parágrafo, a geração dos millennials. Vamos lá. Letra A. Retardou seu ingresso no mercado, justificando o juízo depreciativo. Isso não fala no texto. Se você voltar ao quarto parágrafo, aqui, ó, é uma geração que pode, sim, estudar mais. Não, minto, volta. Quarto parágrafo aqui, é uma geração, isso. É uma geração que pode estudar mais, ingressar no mercado de trabalho mais tarde. Fala isso. Tá aqui, ó, mais tarde. Mas pode falar que eles são mimados, não aceitam qualquer tipo de trabalho, mas em momento algum tem aí juízo depreciativo sobre o não tem em nenhum momento no quarto parágrafo, ok? Então, o grande erro da letra A é juízo depreciativo. Letra B, não aceita trabalho nenhum, não. Volta lá no quarto. Não aceita qualquer trabalho. Letra C, acaba por ser afastada do trabalho? Não, eles ingressam mais tarde no mercado de trabalho. Mas não afastada. Letra D, entende que o mercado de trabalho não tem condições de reconhecer o tempo. Gente, não, eles estudam mais e ingressam mais tarde no mercado de trabalho. E letra E, gabarito, né? Dedicou mais tempo à própria formação, onde está escrito, estudam mais. Sendo assim, seletiva quanto ao tipo, seletiva. Por isso, não aceitam qualquer tipo de trabalho. Gabarito, letra E. Acabaram as questões de texto. A partir de agora, todas são questões gramaticais. 4. Questão maravilhosa. Ele pede a alternativa em que as vírgulas são empregadas com a mesma função do travessão duplo da seguinte passagem. Pessoal, olhem para mim. Este tipo de questão, ele não está pedindo pontuação certa e errada. Ele quer a pontuação usada pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Você tem que analisar a alternativa que ele deu e, em cima disso, achar uma igual. Vamos à questão? Primeiro, vamos analisar o que ele deu. Enquanto as mais baixas priorizam
bens duráveis e de conforto, as mais altas. Começa aí o travessão. As mais altas que contam com maior suporte financeiro dos pais. Primeiro, esse que é um pronome relativo. As mais altas que, as mais altas as quais. Se esse que é um pronome relativo, tem o quê? Tem o referente, tem o antecedente. Que travessões são esses? Travessões de natureza explicativa. Então, eu tenho que achar vírgulas aí de natureza explicativa. Vamos lá? Essas pessoas são multitarefa. Elas conseguem trabalhar. Isso aqui é só uma nova oração. Conseguem trabalhar olhando para o celular, por exemplo. Esta última vírgula é do por exemplo. Então, não é uma vírgula de natureza explicativa, porque não tem o referente. Letra B. Alguns os consideram mimados, mas, na verdade é uma vírgula adverbial de afirmação. É uma vírgula adverbial de afirmação. Lembra as vírgulas adverbiais? Tempo, modo, lugar, intensidade. Isso é uma vírgula adverbial de afirmação. Não é explicativa. Letra C, é ela, né? Uma pesquisa do estatista, portal alemão, ou seja, está explicando que o estatista é um portal alemão. Portanto, letra C, para ser explicativa, tem que ter o referente, tem que ter o antecedente. Eu consigo, inclusive, colocar aqui o pronome relativo para provar que é de natureza explicativa. Letra D. Nesse caso, adverbial de modo. Ou se tornarem, isso é uma vírgula alternativa. Lembra? Ou. Letra E. Apesar disso, é uma vírgula o quê? Adverbial de oposição. Ou concessiva. Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os pais, dependendo financeiramente da família. Isso é uma oração de gerúndio, também chamada de reduzida de gerúndio. Portanto, natureza explicativa. Natureza explicativa. Tem o referente. O referente do exemplo, as classes altas. O referente da letra C, o estatista, que é um portal. Ok? Letra C. Questão 5. Noção de causa. Vamos lá? Não é a letra A. Os objetos de desejo variam de acordo com. De acordo com é uma conformativa. Conforme, segundo, de acordo com. De acordo com é uma conformativa. Letra B. Também são menos leais do que, mais do que, menos que, tal qual. Isso é uma comparativa. E ele pede causa. Letra C. Os consumidores e não mais os meios de comunicação. Mas não mais. Esse e está sendo usada como oposição. Está sendo usada como uma adversativa. Uma oposição, uma ressalva. Letra D. Teriam, que é o gabarito, né? Teriam recebido a denominação por atingirem. Por causa de... Vamos lembrar algumas causais? Vamos lembrar algumas? Porque, já que, visto que, uma vez que, dado que, e eu peço na aula, não confunda o por de causa
com o para de finalidade. O por de causa. Por causa de, devido a. Tá aqui, letra D. E a letra E? Cuja maioria trabalha ou estuda. Ou é uma alternativa. E além de é uma aditiva. E cujo sempre denota posse. Portanto, letra D. O que eu falo sempre na aula, o por de causa. Número 6, o que ela pede? O apesar disso, que aqui no slide não está destacado, mas está destacado na sua prova. O que é o apesar disso? Uma concessiva. Vamos lembrar as concessivas? As principais? Embora, ainda que, mesmo que, por mais que, apesar de, apesar disso, conquanto. Cuidado com o conquanto. Conquanto significa embora, apesar de. Gabarito, letra E. 7. Pediu para olhar regência e o emprego do pronome. Que complete a frase. Valorizam vivências e as dão importância, não. Quem dá, não dá algo a alguém, eles dão importância. Do verbo dar, regido, de dar algo a alguém. Lhes dão importâncias a elas. Regência do verbo dar. Letra B. Atribuem-nas, não. Atribuem-lhes. Quem atribui, atribui algo a alguém. Atribuem a elas. Letra C. Priorizam-lhes, não. Quem prioriza, prioriza alguma coisa. Lembra que o Zé Povinho fala? Priorizam elas. No caso aí seria priorizam-nas. Por quê? Porque o verbo priorizar não tem regência verbal. Priorizam o quê? Priorizam isso. Toda vez que eu pergunto, priorizam o quê? E ainda dá para eu ter certeza, colocando na voz passiva, se eles priorizam as vivências, é porque as vivências são priorizadas. Então, tinha que ser priorizam nas, porque esse M, o oblíquo vira no na, nos e nas. Gabarito, letra D, prestigiam-nas, prestigiam o quê? Elas são prestigiadas. E letra E, a gente, pelo amor de Deus, né? Fazem elas, olha para mim aqui, ó. Mata ele, come ela, vi ela, não existe, né? Então, qual seria o certo aí? Fazem-nas. Por que virou fazem-nas? Por causa do M do verbo. Portanto, letra D de dado. Próxima questão, número 8, uma questão de concordância. Então, vamos lá. Entretanto, registram-se divergências. Registram-se o quê? Divergências. Divergências são registradas. Perfeito. Esse Czinho é uma partícula passivadora. E toda a voz passiva tem concordância. Perfeita. Letra A. Letra B. Os especialistas concordam. Ok. E de que se tratam de não. Vamos lembrar a regrinha? Vou até jogar um espaço para mim. Toda vez que eu tiver verbo, mais se, mais preposição, esse Czinho é um índice de indeterminação. Portanto, esse verbo sempre vai ficar no singular. Por quê? Porque não existe sujeito preposicionado. E quem trata de Czinho mais preposição, sempre singular. Letra C. Nesse grupo, os que trabalham
aqueles que trabalham ou estudam são maioria, além de estarem engajados em causas sociais. D. Evidenciam-se que não. Toda vez que eu perguntar o que se evidencia e a resposta for isso, evidencia-se isso. Lembra o isso? Conjunção integrante, o verbo tem que ficar no singular. Evidencia-se o quê? Evidencia-se isso. Singular. Depois, tem mais erro aí, que as pesquisas sobre a geração Y, as pesquisas A consideram, porque as pesquisas consideram a geração Y importante para definir perfis de concurso, de consumo. 2 erros. E letra E. Quem é bastante variável? Os objetos de desejo. Os objetos de desejo são bastante variáveis. Quem é variável? Os objetos de desejo. Portanto, letra A. Número 9, só para eu completar as lacunas. Olhando o quê? Regência e crase. Regência, todo mundo lembra, o uso correto da preposição. Vamos lá? Consultorias fazem fortunas ensinando as empresas. Regência do verbo ensinar. Quem ensina, ensina algo a alguém. Ensinando o quê? Como manejar as revoltas. Ensinando a quem? Ensinando às empresas, ensinando a elas. Regência do verbo ensinar. Portanto, C e D vão embora. Como manejar? Opa! Verbo manejar não tem regência. Manejar o quê? Quem maneja, maneja alguma coisa. Manejar as revoltas. Posso provar? Como é que eu provo? Vamos lembrar, olhando para mim? Como é que eu provo que não tem regência? Colocando na voz passiva. Manejar as respostas, revoltas. As revoltas são manejadas. Prova de que não tem regência, colocar na voz passiva. E deparar com. Você pode deparar com ou pode deparar-se com. Ambas estão corretas. Portanto, letra B de bola. Gente, um texto gigantesco aí, mas posso falar? Olha para mim. Já falei 10 vezes no concurso. Não comece lendo texto. Leia a primeira pergunta. Porque às vezes tem um texto enorme, um texto gigantesco, e você não precisa do texto. São só questões gramaticais. Você volta ao texto se precisar. Certo, pessoal? Então vamos lá. Não preciso. Vamos lá. O que ele pede no número 10? Onde tenha uma condição. Onde tenha uma condição. Gente, depois da posse não é condição. Depois da posse é tempo. Vamos lembrar as condicionais? Se, caso. Vamos lembrar? Se, caso, desde que, contanto que. Beleza. Desde 73, tempo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, em contrapartida, só que não. O que eu sou? Uma linda adversativa. Eu sou uma linda oposição. Letra D, bem como. Vamos lembrar as aditivas? E, não só, mas também, bem como, ademais, além do que, além disso. O que eu sou aqui? Uma linda aditiva. Aditiva.
Gabarito, letra E. Se o médico desconfia. Caso o médico desconfie. Letra E, indubitavelmente. Número 11, gramática também. Agora sim, norma de pontuação de acordo com a norma culta. Aqui é pontuação certa ou errada. Letra A. Letra A. Reforçada em 2017, a ideia de regra é... Gente, quem é? Não é a ideia de regra? Não pode separar o sujeito do verbo. Já está errada de cara, tchau a questão. Letra B, perfeita, a regra cuja. Cujo é um pronome relativo, alguma coisa intercalada. Cuja ideia é evitar diagnósticos pela TV, bem como... Lembra? Olha para mim. Isola o que está entre vírgulas, lê o que está fora. O que está fora tem que ter sentido. Qual é a oração de verdade aí? Vamos olhar aí. A regra foi reforçada em 2017. O que está intercalado aí? Cuja ideia. É pronome relativo? É uma explicativa. E o bem como é uma aditiva. Ela intercalou uma explicativa e uma aditiva. Qual é o segredo da intercalação? Ler o que está fora. O que está fora tem sentido. Gabarito, letra B. E já está errada a C. Quem for reforçada? A regra. A regra foi reforçada. Mesma coisa da letra A. Está separando o sujeito do verbo. Letra D. Em 2017, foi reforçada a regra cuja ideia é... A ideia é, mesma coisa, está separando o sujeito do verbo. O sujeito do verbo. E letra E. A regra que tem a finalidade de. Pessoal, finalidade de é regência. Você não pode separar os complementos, sejam eles verbais ou nominais. E regência é sempre um complemento. No caso aqui, um complemento nominal. Também não pode separar. Portanto, letra B. Número 12, o que ela quer aqui? Sentido figurado. Lembra? Olha para mim. Sentido próprio, sentido verdadeiro, denotativo. Sentido figurado é um empréstimo linguístico que depende do contexto. Vamos ver então a questão? E já é letra A, né? Durante a campanha eleitoral próprio, alguns profissionais da saúde mental diziam que Trump não batia bem. Sentido figurado. No sentido do quê? De que ele não estava com juízo certo, que ele não estava dizendo coisa com coisa. Então, não bater bem é estar sem a consciência perfeita, sem as ideias perfeitas, sentido figurado. A professora aqui também não bate muito bem, não, mas ensina perfeitamente. Número 13. Completar lacuna. Aqui tem, pessoal, essa questão é muito legal. Ela tem concordância e crase. Então, essa questão é muito, muito top. Vamos lá. Organizada, primeiro, para descobrir a concordância. Quem foi organizada? A obra. A obra. Então, primeiro, a obra já não tem sinal de crase, porque ela é o sujeito. Toda vez que eu pergunto quem, é o meu sujeito. Sujeito não tem regência, não tem sinal de crase. Então, a obra organizada traz um longo e instigante debate sobre a suficiência ou não dos argumentos existentes. Argumentos, plural, existentes. Estamos entre duas. Para tentar impedir que eu vou divulgar? Opiniões. Que opiniões sejam divulgadas. Opiniões sejam divulgadas. Sobre o estado mental, estado de saúde mental de pacientes
por profissional de saúde que não os tenha examinado. Quem examina, examina alguma coisa. Examinou o quê? Os pacientes. Prova real de que não tem regência, os pacientes foram examinados. Examinados. Por isso que não é o lhes. Quem examina, examina alguém alguma coisa. Então, os tenha examinado, porque ele examinou os pacientes. E além de tudo, não é isso? Todo que e todo não é um atrativo de próclise. Todo que e todo não é um atrativo. Então, esse os, obrigatoriamente, tem que ficar em próclise antes do verbo. E, por fim, a número 14. Ele pede apenas o sinal indicativo de crase. E já não é a letra A. Durante. Durante é uma preposição. É só lembrar a musiquinha. Adiante, com desdém, entre, para, até, sem, contra, sob, tras, perante, sobrepor, após, durante. Lembra a musiquinha? Se houver outra preposição antes do a, sinal de crase obrigatório. Obrigatório não, sinal de crase proibido. Única exceção, o até. No até vai ser facultativo. Letra B. Gente, não tem regência na B. Se deixarmos que a prática médica e a política se misturem, quem vai se misturar? A prática médica e a política. Isso é o meu sujeito. Não existe sujeito preposicionado. Então, jamais sinal de crase no meu sujeito. Letra C. Aludia a uma. Uma é um artigo indefinido. Jamais sinal de crase. Letra D. A exercer. Exercer é verbo. Jamais sinal de crase. Letra E, né? E onde está a regência? Precisa dar o alerta à vítima. Dar o alerta à vítima, dar o alerta ao povo. Regência do verbo dar, de dar algo a alguém. Ou até pode ser também a regência do alerta. O alerta à vítima. Porque esse o alerta é regência nominal. Portanto, indubitavelmente, letra E. Pessoal, neste momento, acabamos a correção. Qualquer dúvida além desta explicação, você pode me mandar uma mensagem via WhatsApp ou conversar comigo na escola sobre a sua dúvida. Uma dica: quer ganhar tempo na prova? Quer começar feliz a prova de português? Começa a prova ao contrário. Se você começar a prova ao contrário, você vai encontrar questões de gramática. E questões de gramática gastam menos tempo, dão mais alegria. E só de ler as questões de gramática, você já tem noção da semântica do texto, do que vai ser cobrado no texto. Isso é uma dica. Quer começar a prova normalmente? Sem problema nenhum. Faça a melhor prova da sua vida e gabarite português, porque você está preparado. Você aprendeu e você pode. Um beijo